Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar individualmente todos os integrantes da mesa, agradecer o convite e dizer para o doutor Frederico, em particular, que eu considerei um desafio estar presente nessa palestra, e aí entendi que gostaria de fazer uma reflexão a partir do lugar de onde eu venho. E o lugar de onde eu venho são 30 anos na Polícia Civil, e eu gosto sempre de repetir uma frase de Nelson Rodrigues, para dizer que, talvez, num atendimento de uma delegacia de polícia, a gente possa entender a vida do jeito que ela é. Então, é nessa reflexão que eu gostaria de fazer. E aí dizer que o lugar de onde eu venho hoje, além da Polícia Civil, é a minha atuação no Parlamento, inicialmente na Comissão de Segurança Pública e hoje na Comissão de Saúde, trilhando outros caminhos, como a Comissão de Direitos Humanos, a defesa dos direitos das mulheres. E aí é óbvio que a primeira discussão, isso já foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Marcos Leal, a primeira discussão surge em 1974, a gente tem a configuração da região metropolitana, mas eu queria fazer um corte nesse tempo, para lembrar que, em 1960, nós deixamos de ser capital, para lembrar que a nossa cidade é uma cidade que tem uma presença expressiva de servidores públicos, para lembrar que a nossa cidade está sedimentada no turismo e na prestação de serviços. Como se isso não bastasse, em 1975 houve a fusão. E quando perguntaram, né, ao presidente da República à época o porquê da fusão, ele disse que pensou nisso muito antes de ser presidente. E quando questionaram que não houve a consulta popular para a decisão da fusão, ele disse que um plebiscito seria muito caro. Então, por que eu estou trazendo esses dois fatos? Para lembrar que a existência de uma cidade, ela só tem um fundamento, né? O bem-estar do seu povo. Então, as decisões, quando não compartilhadas e não discutidas, deixam até hoje um sentimento dessa cidade, que é a capital, que era conhecida como cidade-estado, de uma fusão que tirou de Niterói uma importância que ele tinha de conhecimento da cidade Sorriso e de um pertencimento a Niterói como capital do interior, né? E é nesse contexto que a gente se instala aí na questão desse entendimento da cidade e do que está sendo tratado aqui, da interlocução da cidade com o Estado e com a própria União. E aí eu queria começar falando de violência. E falando que nessa região metropolitana nós temos um espaço delimitado, que é a Baixada Fluminense. E não dá para pensar em índice de desenvolvimento humano sem falar na questão do enfrentamento da letalidade. E quando a gente olha para dentro da Baixada Fluminense, a gente vai ver, por exemplo, que na capital são 29 mortes por 100 mil habitantes. Na Baixada Fluminense, 55 mortes por 100 mil habitantes. E uma cidade da Baixada Fluminense, que é Queimados, esse número vai para 134 mortes por 100 mil habitantes. Então, a gente pode dizer que a Queimados, observando proporcionalmente, é uma das cidades, talvez a cidade mais violenta. E quando a gente olha como se não bastasse a violência na Baixada como um todo, como se não bastasse o destaque negativo de Queimados, a gente tem do lado de Queimados Japeri. E quando a gente olha para o indicador de índice de desenvolvimento humano de Japeri, no universo de 5 mil municípios, Japeri está lá em 2.924. Então, a gente percebe que todos esses dados, eles realmente falam entre si e exigem do gestor um olhar para esses dados, para pensar qual é a estratégia adequada para conceder, né, para permitir o fundamento da cidade, que é o bem-estar do seu povo. E, obviamente, ninguém tem dúvida que o Brasil é um país desigual.
e em nosso Estado não poderia ser diferente. E aí eu queria lembrar o seguinte, quando a gente olha de 2014 para 2018, a gente vai ver que na cidade do Rio de Janeiro teve um grande investimento em eventos. Nós tivemos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude e os Jogos Olímpicos. Só que os investimentos trazidos para esses eventos, e eu só estou falando de investimento, não estou falando de outro tema, os investimentos eles não conseguiram repercutir no Estado como um todo. Eles continuaram concentrados na capital. E quando a gente olha para a capital, eu quero resgatar aqui a fala do Dr. Marcos Leal, que dentro da própria capital a gente tem uma hierarquia de privilégio, não sei se o termo seria esse, mas há uma diferenciação dentro da própria capital. E quando a gente migra lá para dentro, a gente vai ver que 70% da população está no que a gente chama da faixa nem estuda, nem trabalha. Desses 70%, né, ou seja, 22%, eles estão nessa faixa nem estuda, nem trabalha, e desses 22%, 70% são mulheres, e desses 70%, 40% já se identificam como adolescentes grávidas. Então, não há como a gente não conjugar trabalho, política para a juventude, incentivo ao trabalho, política de saúde, e repara que eu não estou falando de emprego, eu estou falando de trabalho, na ocupação, a possibilidade de ocupação e que a minha atividade seja uma atividade remunerada. Então, para a gente perceber que todos esses fatos têm que ser colocados entre si. E aí eu queria falar um pouco dessa questão, né? O Estado é um Estado que pauta a sua economia no petróleo, e quem estava aqui nos anos de 2016 ouviu tal qual um mantra do governo à época, que os problemas do Estado do Rio de Janeiro passavam pelo preço do barril do petróleo, que num determinado momento era $100 e depois chegou a 30, mas não se discutiu o incentivo fiscal que dava uma perda para o Estado de 8 bilhões ao ano, não se discutiu sonegação fiscal que dá uma perda para o Estado de 10 bilhões ao ano, mas aí vamos pensar que a gente tem uma crise fiscal, uma dependência do petróleo, que é uma economia que tem tempo certo para durar, e a gente tem, né, um turismo que está concentrado na capital e subaproveitado em todos os outros fatos. E aí eu queria chamar a atenção para esse ponto aqui, que é o ponto da Pavuna. Para dizer assim, num determinado momento, a organização criminosa que trabalhava com o tráfico entendeu que havia uma outra atividade criminosa que poderia ser mais rentável. Essa atividade se chama roubo de carga. A Pavuna está concentrada numa região que é logística, uma região de logística. E aí, nesse mesmo momento, a Segurança Pública estabeleceu uma política que foi a Unidade de Polícia Pacificadora. Quando a gente olha o traço territorial das UPPs, ela começa em Botafogo, ela passa pela Zona Norte, pelo Complexo do Alemão, mas o seu traço se dirige para a Tijuca e o seu traço se dirige para a Zona Sul, uma pequena vértice vai para a Zona Oeste. E apenas uma unidade na Baixada Fluminense, na comunidade de Mangueirinha, e unidade essa que foi extinta pela intervenção quando passou aqui no ano de 2018. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando a gente olha o retrato dessa política pública de segurança, a gente vê a escolha pelas regiões economicamente estabelecidas. Ela começa pela Zona Sul. E esse traço da segurança faz uma concentração na região de Pavuna, Chapadão e Pedreira. E ali se instala o tráfico, se instala o roubo de carga. E quando eu vou olhar lá na Pavuna, doutora, me ajuda aqui, um a cada 5 jovens estão fora da escola. Então, não dá para pensar em política de segurança,
em política que pense a região metropolitana sem pensar em evasão escolar e sem pensar numa política de juventude. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas situações, elas falam entre si, né? Se falou, o doutor Marcos já colocou aqui a questão do lixo. O lixo não é apenas por causa do meio ambiente. Não sei se viram uma foto, né? A nossa cidade tem figuras muito interessantes. A gente tem lá o jovem que vende amendoim, vestido de terno e bota fogo, né? E a gente tem um senhor que peregrina pelas praias da Zona Sul no final de semana, que traz consigo sobre sua cabeça uma quantidade de, no mínimo, 1.000 latas de refrigerante ou cerveja na forma de uma ferradura. Então, a coleta do lixo, ela não tem só a importância e razão da coleta seletiva da questão do meio ambiente, mas eu estou falando aqui de um outro tipo de atividade econômica. Eu estou falando aqui de trabalho, eu não estou falando de emprego, eu estou falando de economia criativa, eu estou falando da capacidade de se sustentar através de uma atividade, através de um ato do trabalho efetivamente permitido. Então, de uma ocupação que não é formal, e aí, né, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro tem que enfrentar duas questões, que é a questão da população de rua e a questão também do aumento do mercado informal, e ninguém quer estar no mercado informal, todo mundo quer verdadeiramente o reconhecimento dos seus direitos. Então, para ver como todos esses temas falam entre si. E aí, se a gente pensar, né, que apenas 4% dos resíduos, mostrando aí que reciclar o lixo é fundamental. Quando a gente pensa no saneamento, a mesma coisa, né? E aí a gente vai ver, mais uma vez, o traço da desigualdade. Em alguns municípios, como a Baixada Fluminense, apenas 40% da população dos domicílios tem o abastecimento de água pela rede geral. E se a gente linkar aqui com a fala do nosso promotor, para dizer, né, o quanto a água, né, acaba sendo determinante para a escolha das pessoas, para onde as pessoas vão viver. E aí, se a gente pensar na mobilidade, não dá para pensar em outra coisa que não seja mobilidade. Hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma intervenção num determinado ramo do transporte coletivo. E aí a gente pensa que os empregos estão concentrados na capital, né? E que a gente pensa que há um tempo de deslocamento excessivo para essas pessoas, portanto, não dá para pensar que quem sai da Baixada Fluminense e vem trabalhar no centro da cidade do Rio de Janeiro, que trabalha apenas 8 horas. A gente tem que incorporar esse período de deslocamento, né, na atividade desenvolvida. E a gente percebe, né, eu conheço algumas pessoas que mentem o lugar onde estão morando, porque o preço da passagem pode fazer a diferença na possibilidade ou não de conseguir o seu emprego. Se a gente pensar que 2 milhões de pessoas se deslocam para chegar aos centros, né, ao organismo onde é possível conter o trabalho, a gente vai dizer, e a gente não se apercebe, é que a gente tem um Réveillon todo dia acontecendo no nosso estado. Só que no dia 31 de dezembro, todo mundo para e o transporte se organiza, a segurança se organiza, a assistência social se organiza e a saúde se organiza para aquele evento pontual. E a gente tem um Réveillon todo dia na mobilidade urbana no nosso estado. Aí, já percebendo, né, que a carência de uma infraestrutura na periferia, a gente vai perceber que o que acontece na Pavuna se reflete em São João de Meriti, o que acontece em São Gonçalo se reflete em Niterói, o que acontece em Caxias se reflete em Petrópolis, né? E a gente vai perceber, né, que o fomento para o trabalho tem que haver, porque hoje 51% do CEP do trabalho, né, onde está o trabalho, alcança apenas 19% da população. E a gente tem desafio, eu amo tanto essa cidade que não me furto a repetir essa imagem,
E esse desafio é exatamente isso, né? Eu acho que foi colocado aqui sobre a legislação, o que a gente precisa fazer, né? A gente tem que ter um modelo de desenvolvimento que olhe para o nosso Estado como um todo, né? Que entenda a importância da região metropolitana. A gente tem que buscar as nossas potencialidades econômicas, a gente tem que entender os atrativos turísticos, tem que pensar numa economia criativa, a gente tem que pensar numa distribuição equilibrada, né, dos equipamentos de saúde, educação, lazer, segurança, oportunidades de emprego. A gente tem que pensar numa infraestrutura de mobilidade que permita o que a gente já falou aqui, né, conectar essa região central com toda a sua vizinhança, seja numa mesma região ou dos municípios vizinhos. A gente tem que pensar na produção de unidades habitacionais, né? Se falou aqui da Muzema, né? É quase que como se a nossa cidade estivesse passando por uma cegueira, porque nós passamos, ao longo desse tempo, nós passamos assistindo à ocupação desordenada do solo, né? E nós não fomos, aí quando eu estou falando nós, estou falando de gestores, obviamente, nós não fomos capazes de ter ações para enfrentar essa questão. E ninguém vai morar na Muzema porque deseja, né? Essa questão da habitação é uma questão real. E a gente também tem que entender que aquela atividade que tem como pano de fundo uma atividade criminosa, porque aí vem não só a venda do imóvel, mas a obrigatoriedade da segurança, a venda da TV a cabo, a venda do gás, né? A gente tem que entender que não pode estar restrita às 3 pessoas que foram presas. Então, na verdade... E mais o transporte, né? Obrigada, senhor. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. E a van também, obviamente. E aí a gente tem que entender, né, o quanto o impacto da habitação pode trazer nas outras questões. A gestão do saneamento ambiental, acho que o doutor nem vou me estender, porque o doutor Marcos foi brilhante na sua apresentação, e apenas pensar, né, nesse sistema da governança da região metropolitana. Acho que não dá para falar em nenhum ato de gestão sem ter a participação da sociedade civil, né? Eu acho que quanto mais a gente fomentar a presença de conselhos, municipais, né? A exigência, né? A participação efetiva das associações, eu acho que isso vai fortalecer a construção de um projeto que atenda como um todo, né? E a possibilidade de construir uma identidade metropolitana. E já encerrando, eu queria rapidamente contar uma situação que eu vivenciei recentemente presidindo a Comissão de Saúde. Nós realizamos, né, 6 audiências públicas. 2 audiências públicas têm um olhar, para mim, fundamental. A primeira, nós estávamos discutindo tuberculose. É até esquisito achar que a cidade do Rio de Janeiro ainda tem a questão da tuberculose. E a discussão da tuberculose não foi porque alguém alertou dos índices da tuberculose. A discussão da tuberculose foi a partir de uma notícia que disse que um hospital estava sendo fechado pela atuação da milícia. E depois se percebeu um hospital em Jacarepaguá. E depois se percebeu que não tinha a questão da milícia, mas era uma decisão da Secretaria de Estado de Saúde, né? Ou melhor, um estudo da Secretaria de Estado de Saúde na tentativa de otimizar os seus equipamentos. Quando a gente migra para os dados desse fenômeno que é a tuberculose, e aí dados trazidos pelos institutos de pesquisa, a gente vê que o problema da tuberculose está no sistema penitenciário, e no sistema penitenciário é o vetor, porque não vai atingir apenas ao preso, vai atingir ao servidor do sistema penitenciário e as visitas, então isso se prolifera. E, ao mesmo tempo, quando você olha no mapa do estado do Rio de Janeiro, você vai ver que está lá, muito gravemente, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo e num pontozinho lá do Norte Fluminense. Quando a gente passa por uma outra audiência pública, desta feita, para discutir chikungunya, e para dizer que hoje o estado do Rio de Janeiro vive uma epidemia de chikungunya, porque de janeiro a junho
13 pessoas foram a óbito por chikungunya, 10 da cidade do Rio de Janeiro. E quando a gente olha o mapa da chikungunya, aí a gente poderia ficar num debate aqui falando do inseticida, que não veio, que perdeu a validade, que não é adequado, que o Ministério da Saúde repassa para a secretaria tem que repassar esse produto para os municípios, né? A dificuldade de verificar a questão do inseticida, lá do fumacê, que é tão importante. Quando a gente olha para aquele mapa do chikungunya, a gente vai ver também Bangu, Zona Oeste, São Gonçalo, Baixada Fluminense e um pedaço ali que surgiu na região sul fluminense. Por que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esses dois mapas e sobrepor esses dois mapas aos indicadores de violência do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter uma semelhança nessas regiões. Portanto, acho que, ao lado, né, da gente pensar no banco de dados, eu acho que é mais ou menos isso, a gente ter um bom diagnóstico para a gente poder entender o problema e pensar nas estratégias de enfrentar esse problema. E não dá para enfrentar esse problema sem entender que política e segurança pública é política estruturante e sem entender que não será apenas com polícia que a gente vai resolver o problema da criminalidade. Obrigada, obrigada, obrigada.